Fyodor Dostoiévski é gente como a gente. Lendo a segunda das suas notas de inverno sobre impressões de verão, eu me deparei com uma frase que me chamou a atenção. Uma frase não, aliás, toda essa nota, todo o seu conteúdo me chama a atenção, apesar de nada do seu conteúdo me chamar. O que eu quero dizer, ele está divagando enquanto está em um vagão no trem para o seu primeiro destino, a Europa, que é disso que se trata essas cartas, são suas notas sobre as impressões que ele teve da Europa, certo? E aí ele está nessa viagem e ele começa a contar, ele começa a falar, e vai falando, não tem nada a ver com a viagem em si, é parte de um pensamento sobre franceses, mas ele vai falando, e de repente ele fala assim, nossa, eu estou divagando demais. E vai dizer o seguinte: sabe Deus o que se pensa às vezes quando não se tem o que fazer? Eu fiquei curioso, decidi escrever um pouco sobre. Então eu vou ler para vocês um pouco do que eu refleti sobre esta nota. A gente vai passear sobre alguns tópicos e vai ficar muita coisa em aberto. Eu espero que isso traga algumas reflexões. Algumas coisas são óbvias, mas eu quero fazer uns paralelos entre Dostoiévski e a gente, no caso o seu tempo e o nosso, que eu acho que são peculiares, ok? Vamos lá, então. Dostoiévski compara este seu momento de ficar refletindo e pensando sobre várias coisas. Ele diz que isso é coisa de gente desocupada. É o que ele diz. É uma forma pejorativa de se enxergar, mas ele fez. E isso deixa incomodado, né? E aí o que acontece? Essa sua agonia de estar desocupado é tão grande que ele chegou a desejar pular do trem e correr até o destino, pois mesmo que fosse mais cansativo, valeria mais a pena, pois seria com base em seu próprio esforço. É isso que ele diz, ele fala assim, eu tô tão angustiado com esse tédio que eu tenho vontade de saltar o trem e ir correndo com as minhas próprias pernas sozinho e chegar lá. Aliás, ele até coloca, se o trem porventura batesse, eu não teria que lidar com a tragédia de ter caído nas desgraças da responsabilidade de outra pessoa, porque sentado dentro do trem ele não pode fazer nada, mas se ele estivesse correndo, ele estivesse mesmo indo, seria tudo um exercício de sua vontade. E num primeiro momento parece uma visão um pouco individualista essa sua reclamação, mas é fato, né? Não existe ninguém mais confiável do que nós mesmos. Claro, Freud já também refutou um pouco isso quando explicitou que não somos os donos, né, da nossa própria casa, e fazendo referência ao inconsciente. Mas de toda forma, nós somos os mais confiáveis, né? E de fato essa contestação de Dostoiévski é válida. A gente depende muito dos outros. Dependemos muito dos outros. Mas se não fizéssemos, primeiro, Dostoiévski não aguentaria correr toda aquela distância. Mas, então, algumas coisas são bem óbvias de que a gente depende dos outros, e é fato, a gente não conseguiria sem os outros. Mas se eu for pensar biologicamente, período de desenvolvimento de um bebê até vir à vida, ele depende completamente das pessoas. O bebê humano não consegue nascer e desenvolver e crescer sem cuidado. Não é só alguém trazer alimento para ele, não. Se o cérebro não for desenvolvido com uma criança tendo contato social, o cérebro não se desenvolve. Isso a gente no curso de psicologia tem estudado bastante, é muito interessante ver como o social interfere no fisiológico, como partes do nosso cérebro se desenvolvem com base no contato social. Isso é, assim, é assustador o quanto nós dependemos uns dos outros. Então, por mais que Dostoiévski reclame disso, não tem outro jeito. Mas bem, esse não é nem o foco dessa nossa reflexão, né? Isto é só Dostoiévski tentando lidar com primeiro essa insatisfação, né? Mas a gente pode perceber que às vezes é uma fala até um pouco louca de Dostoiévski,
justamente mostrando como o tédio tira a gente do sério e realmente a gente fica desconfortável, que a gente chega até a pensar algumas loucuras, essas como Dostoiévski diz. Pois é por isso, é depois de falar dessa doideira do trem que ele diz: sabe Deus o que se pensa às vezes quando não se tem o que fazer. Mas bem, vamos lá. Eu pensei sobre uma outra questão. Estar sem ocupação, seja um trabalho literal ou algo não estritamente laboral, né, mas alguma ocupação, estar sem o que fazer é um enfado angustiante. O que tem de mais disso? Não é óbvio? É óbvio, mas se para Dostoiévski já era difícil lidar com o tédio, ouso dizer que para nós pós-contemporâneos é praticamente impossível. Eu vou fazer uma analogia com o sabonete. O sabonete, 99% antibacteriano, ele vai acabar aí com 99% das bactérias. Mas aquele 1% que acontece com ele, ele fica e se desenvolve, né, cresce e fica mais forte. E aí você vai ter dificuldade de lidar com ele. O que eu quero comparar com isso? Celulares, smartphones. Os nossos aparelhos celulares são os nossos sabonetes, que nos aliviam de 99,9% do tédio. Se estivéssemos na situação de Dostoiévski naquele momento, não teríamos de lidar com o tédio. Ele não teria, porque ele poderia, ao invés de escrever essas notas malucas, ele poderia conversar com um amigo seu, com uma ligação. Porque os trens de hoje em dia têm Wi-Fi embutido, se não tiver, você tem acesso a dados móveis com qualquer plano de celular, mais barato que seja. A gente corre do tédio com muita facilidade. Numa viagem de trem de horas, você poderia passar ela voando, assistindo alguns TikToks, alguns Instagrams de cachorrinho. Eu faço isso, todo mundo faz. A gente corre do tédio com muita facilidade. Mas é aí que tá. Quando a gente não consegue escapar, esse tédio machuca e fundo. Se Dostoiévski já estava incomodado, quanto mais nós, que somos muito mais sensíveis a ele. Porque quando a gente depende de 99%, aquele 1% que sobra é muito mais penoso do que se não tivéssemos defesa nenhuma contra todo o tédio do mundo. O que eu quero dizer com isso? As dezenas de horas de viagem que Dostoiévski passou não são mais entediantes do que um único instante que nós temos hoje de tédio. A gente ficar um dia em 1 hora de viagem sem acesso à internet, sem acesso a esse tipo de contentamento dopaminérgico barato, é muito mais penoso do que 10 ou 20 horas viajando na época dele. Porque nós estamos desacostumados com o tédio. Ele não faz parte da vida. Ele é sempre negativo e sempre deve ser expulso das nossas vidas. A gente vive assim. Pois é, foi sobre isso que eu pensei. Fiquei um pouco assustado. O smartphone, claro, não é o único eliciador disso. Não é o único catalisador disso. E essa é uma observação já bem batida, as críticas à pós-contemporaneidade. Mas eu quis trazer mesmo assim. Porque, cara, Dostoiévski de 2 séculos passados, ele já reclamava de tédio. Quanto mais a gente. Mas bem, o que Dostoiévski fez no seu tédio? Escreveu, pensou, refletiu. Escreveu, pensou, refletiu. Se ele achou isso bobo, cara, a gente acha muito mais. Psicologicamente já tem sido estudado quanto escrever, ler, pensar e refletir, mesmo que não objetivamente falando, mas em termos de reserva cognitiva. É uma questão que se trata basicamente de uma defesa contra neuropatologias na velhice, ok? Tem sido estudado como que a leitura
é muito eficaz para isso. O que eu quero dizer com isso? Até nessa improdutividade de Dostoiévski em seu tédio, ele foi produtivo. Enquanto que alguns estudos têm mostrado pra gente como que esses nossos entretenimentos dopaminérgicos simples, baratos, de TikTok, de cachorrinho, são completamente devastadores para o nosso sistema nervoso. Preocupante. Preocupante. Mas na última viagem que eu fiz, semana passada, as 3 horas que eu passei no avião, eu passei assistindo filmes animados da DC. Uma mulher perto de mim estava jogando Candy Crush no seu tablet. Alguns estavam dormindo, bem, durante o avião, mas no aeroporto, todos, sem exceção, estavam nos seus celulares. Dostoiévski, ele ainda detalha as pessoas que estavam com ele, com quem conversou e trocou algumas palavras. A gente nem isso faz hoje. Do mesmo jeito que o trem é algo que nos torna dependentes, mas facilita a nossa vida, o celular. Mas não é tão simples assim. Bem, qual é a minha conclusão? Não sei. Como eu mesmo disse, eu também corri no tédio. Tenho corrido. Aliás, às vezes me coloco neste exercício de tédio induzido. Sento-me no banquinho diante do céu. Aqui em casa, no quintal, eu sento, fico olhando o céu. Não sei se é um exercício que funciona, mas eis o que tenho concluído. A cada dia que passa, isto tem sido mais difícil. Até coisas belas têm sido difíceis de serem contempladas. Porque a gente vive na pressa, vive na correria. E vive correndo no tédio. Ficar parado é tenebroso. É por isso que a gente acha que tudo é TDAH. Tá todo mundo assim. Tá todo mundo correndo. Ninguém fica parado. A gente tá com a aversão. A solidez. Aversão à solidez. Bem, isso reflete, será, no relativismo, na fuga da tradição, que é bem sólida? Algo a se pensar. Estatisticamente falando, isso não tem nenhuma relação causal, né? Mas, bem, ficam aí algumas reflexões da segunda nota, de Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, de Dostoiévski. Não é uma ficção, são cartas, né? São notas, são observações que ele tem feito. E todas essas reflexões que eu tive com vocês agora não tem exatamente a ver com o que ele tem dito, mas me chamou a atenção esta fala, né? Sabe Deus o que se pensa às vezes quando não se tem o que fazer. Eu reformulo para nós. Sabe Deus o que se tenta procurar fazer quando não se tem o que fazer. Sabe Deus como a gente aguenta ficar em paz quando não se tem o que fazer. Acho que é isso. Tentando formular aqui, eu acho que eu achei. Sabe Deus como se consegue ficar em paz quando não se tem o que fazer. Se Dostoiévski queria pular e sair correndo ao lado do trem, não consigo nem imaginar algo mais insano que isso. De qualquer forma, geralmente a gente toma alguns comprimidos para dormir. É isso. Sou o Thiago Taitz e você acaba de assistir uma reflexão literária. E, bem, você pode ter achado parecida com o Sofista Prateado, mas, na verdade, é a inauguração do nosso personagem, o Bibliotec, o leitor estratégico. Você está assistindo ao canal Os Panguás, e neste canal, cada quadro, cada tema que eu, Thiago Taitz, trago para vocês é apresentado por um personagem que não tem muitas características diferentes, né? Cada personagem sou eu mesmo, mas eu dei esses nomes porque eu acho divertido. E vocês acabaram de ouvir aí a primeira reflexão de uma das minhas leituras. Eu sou o Bibliotec, o leitor estratégico. E vou trazer mais desses vídeos. Reflexões rápidas, simples, sobre algo que eu tenho lido. Leio, trago para vocês. E o que vocês pensarem, o que vocês concluírem,
deixa nos comentários, ok? Eu vou amar ler algumas contribuições de vocês, refutações também. Qualquer dúvida, também coloca lá, vou responder. Posso recomendar, posso trazer mais desse livro. Vocês se interessaram, gostaram dessa primeira reflexão? Se eu achar mais algumas coisas interessantes, trago para vocês. E deixa aquele like muito importante e compartilha também. Temos vários outros vídeos no canal já postados, análise de filme. Gostei muito de ter analisado Oppenheimer. Aliás, vou assistir mais vezes e vou trazer mais vídeos aqui para vocês. Vou ficando por aqui. Eu sou o Thiago Taitz e espero que você tenha um ótimo dia.